Bom, Silvana, primeiro é praxe, mas mais do que praxe, é legítimo. Eu agradecer a enorme oportunidade que você me concedeu de falar num espaço tão privilegiado. E é bom, veja, nós estamos vendo aqui, nesse momento, um espaço, uma ação boa das telecomunicações, das novas tecnologias, que me permitem falar com muitas pessoas, até de dentro da minha casa. E olha, vamos pensar bem que se a gente não tivesse internet, essas técnicas de comunicação, essa pandemia teria deixado a gente muito pior. Ela conseguiu fazer com que a gente pelo menos se visse, se comunicasse, trocasse as nossas angústias, as nossas inseguranças e compartilhássemos um pouco do afeto que fica retido com a gente no momento de isolamento. E também a ignorância não é fruto das redes sociais. Ela sempre existiu, principalmente em momentos de crise. Já em guerras, por exemplo, a primeira vítima de uma guerra, como já foi dito anteriormente, é a verdade, porque você pasteuriza a verdade. E se você tivesse pleno acesso à informação, talvez certas barbaridades não tivessem ocorrido. Eu duvido, por exemplo, que se houvesse Instagram, haveria Nagasaki. A visão de Hiroshima destruída por um artefato atômico com morte de milhares de civis teria evitado, de um lado, pela própria comunidade norte-americana, aceitar aquele evento. Aliás, se houvesse comunicação, certamente os campos de concentração não teriam sido possíveis, uma vez que muito do horror dos campos de concentração foi mantido escondido do próprio povo alemão e principalmente de uma parte das pessoas conflagradas, dos países conflagrados, a ponto de se descobrir o horror quando você chega e derrota a Alemanha ou então recupera o território polonês. Essa ideia da fake news não é só uma coisa desse século. Você tem, por exemplo, vários estudos mostrando que a atribuição em momentos de crise de fatos falsos, de apregoamento de fatos falsos, sempre acompanhou a humanidade, desde o tempo do Tucídides, quando ele descreve a guerra do Peloponeso e a morte de Péricles, que estava em plena guerra, ele morre de uma febre, possivelmente peste bubônica ou tifo, e assim como havia uma pandemia em Atenas que praticamente desestruturou a estrutura social, e como tudo isso vem ódio. Ódio, incompreensão e atribuições de outras pessoas em causar aquela doença. Por exemplo, para Tucídides, a suspeita da febre que assolava Atenas era dos persas, com os quais eles estavam conflagrados. E assim aconteceu com judeus, durante a peste bubônica, com mulheres se atribuindo a bruxas, e muita gente foi queimada por isso, ou inimigos políticos. Não vou negar que também haveria a suspeita de um Deus impiedoso, ou até certo ponto um ser do mal que procurava então aterrorizar as pessoas da Terra e distribuir a cisânia. Isso sempre aconteceu em todos os tempos, só que agora tem uma enorme diferença: a capacidade de espalhamento das notícias pelas redes sociais. Então, se de um lado as redes sociais trouxeram para nós a possibilidade de estarmos conversando, da gente conseguir colocar telemedicina e acompanhar pessoas que estão isoladas, principalmente idosos ou pessoas em lugares remotos, de você fazer teleensino ou segunda opinião formativa em profissionais de saúde que estão na ponta, ou então até você fazer consultas e talvez até teleintervenções por unidades remotas, por sistemas robóticos. E você também tem, de um lado, a ignorância que vem disseminada por vários motivos. Por que a gente gosta tanto de ser enganado? Por que dentro da nossa psique, você gosta de ser enganado?
Por que a gente gosta tanto de shows de mágica, onde você sabe que será enganado e, ao mesmo tempo, você assiste? Por que a verdade, por vezes, a verdade absoluta é intolerável, principalmente num mundo muito duro, onde nós temos que criar alguma ilusão que nos permita sobreviver ao cotidiano? E esse sentimento natural das pessoas se soma a interesses variados. Interesses, por exemplo, de você querer vender um produto. Não se divulgou, por exemplo, que tinha um feijão ungido ou uma água ungida que protegia contra a Covid. Você pode ter interesses geopolíticos, por exemplo. Assim como Tucídides atribui aos persas a descrição, a origem da pandemia, hoje você atribui aos chineses a criação de um ser, de um micro-organismo, nem um vírus, com finalidades expansionistas. Tem interesses, obviamente, políticos locais, onde você procura ouvir, digamos, o que circula nas redes sociais, você consegue auscultar o que a população comenta no seu interior, nas suas redes privadas, com seus amigos, e tentar fazer adequar um discurso, exatamente aquilo que mais, digamos, seja popular, e você consegue lacrar nas redes. E assim acontece também com a medicina, infelizmente. Tanto que eu estou montando um grupo, tentando montar um grupo para estudar ignorância médica, ignorância em saúde, onde você sabe, tenta entender por que as pessoas que promovem informações sabidamente falsas, não aquela ignorância legítima que todos nós temos, mas aquela que nasce de uma intenção premeditada para ter, por lado, sucesso, para você ter digamos, um ganho profissional, onde você proclama um tratamento ineficaz, mas em seu benefício. E você tem, ou então você procura, digamos, atingir aquele momento de notoriedade, como se fosse o Narciso olhando-se no espelho. Eu vou apresentar muito poucas imagens, mas, por exemplo, eu fiz um levantamento do que se diz a vacinas. Vacina, por exemplo, hoje, acho que eu nunca pensei que na minha vida de professor de medicina eu tivesse que estar tendo que explicar por que vacina é eficiente. As vacinas prometeram tirar da gente do mundo das febres e das doenças que tanto nos dizimavam. Para algumas doenças você conseguiu, a varíola. Varíola, aliás, ela foi a única das doenças que causou pandemias que foi totalmente erradicada depois de quase 100 anos de pesquisa de vacina. E, ao mesmo tempo, isso foi graças a um esforço coordenado do planeta que fez com que o último caso que ocorresse fora do ambiente hospitalar fosse em 1976, em Bangladesh, numa menina de 6 anos. No entanto, paradoxalmente, veja o que a ignorância faz. O último caso de vacina aconteceu com uma fotógrafa médica na Faculdade de Medicina de Birmingham, que ela manipulava peças que tinham de pacientes que tinham peças e material anatômico de pessoas com varíola. Ela foi ajeitar aquelas peças e contraiu o varíola e morreu. E aí se descobriu que a mãe dela, já em 1977, quando foi isso que ocorreu, a mãe não acreditava em varíola, em vacinas, e, consequentemente, não vacinou a sua filha. Então, para a gente chegar e você ver, por exemplo, eu fiz um levantamento do que existe de vacinas, tem um estudo muito bom da coalizão de vacinas, né? Então, vou mostrar aqui, eu vou compartilhar, e aqui deve ter, na pasta Ignorância Médica, essa compilação do que foi abordado por robôs, que hoje você consegue detectar essa infodemia e saber o que faz com que as vacinas sejam tão criticadas. E, analisando o discurso, você faz uma sistemática do discurso. Conspirações, ou seja, existe uma conspiração internacional, seja por países ou por corporações farmacêuticas inescrupulosas,
que estão querendo impor coisas desnecessárias. Tem uma parte substancial que é não só perigo, como ineficácia. Então, você tem um risco de morrer da vacina e, consequentemente, além disso, além do risco, você não tem ganho nenhum de alteração. Isso aqui é dado brasileiro. O Brasil, aliás, quando você vai estudar a quantidade de bobagem médica surgida de saúde na pandemia de Covid-19, o Brasil tem um honroso primeiro lugar quando se ajusta a bobagem por milhão de habitantes. Então, nós estamos em primeiro, o segundo é os Estados Unidos. Nós temos também uma ideia diabólica que as vacinas, principalmente as vacinas de RNA, são capazes de alterar a gente para sempre, nos transformando em zumbis biológicos e alterando o nosso comportamento e sendo facilmente dominados. O Bill Gates é um dos grandes, digamos, responsáveis, ou pelo menos se atribui ao Bill Gates o fato de que ele promove vacinas pela Health Coalition que ele coordena, que ele está querendo, então, ter um plano, talvez, para aumentar seus lucros, ou então fazendo parte de um plot empresarial inescrupuloso. Segundo, é malformações fetais. Segundo, tem um chip, que você se vira uma espécie de zumbi teleguiado, e outras bobagens que estão acontecendo aqui. Isso aconteceu no Brasil nesse período que foi entre maio de 2020 até mais ou menos o começo de 2021. Então, o Brasil é pródigo em produzir bobagens. E algumas com razão, né? Algumas ideias dessas, não é que o Brasil é pródigo, ele não inventou, mas que ele capricha, né? E isso é estimulado por várias forças, né? Inclusive profissionais de saúde, mas também forças políticas que estão interessadas em colocar suas ideias particulares a respeito da pandemia. O movimento antivacinal começa nos anos 70, e ele tem a ver não com ignorância no sentido não é ignorância, o termo não é ignorância, porque eu já vi muita gente culta que nunca estudou, né? No sentido que você considera a cultura como uma forma de entender o universo e procurar fazer uma explicação lógica para aquilo que você vive. Resumindo, o indivíduo que estuda muito pode decorar a enciclopédia britânica, mas se ele não souber juntar os pontos, ele simplesmente não é culto, ele mostrou que ele tem boa memória. Então, se você não souber interpretar o mundo, você passa a ser uma pessoa inculta, mesmo que você tenha estudado muito. E, nesse sentido, os países, por exemplo, que mais têm resistência à vacina, um dos mais que são localizados na América do Norte, por exemplo, Estados Unidos, e alguns países europeus. É lá que nasce o movimento antivacinal, que foi catapultado por um trabalho fajuto do Wakefield, um médico inglês do National Research Council, e que tinha uma patente da vacina monovalente para sarampo e que disse que a vacina trivalente para sarampo, cachumba, coqueluche e rubéola, ela causava autismo. E publica isso no Lancet. Isso causou um alvoroço, ele virou uma celebridade internacional, ganhou muito dinheiro, dando assessoria para escritórios de advocacia, e até que, como era um trial de muitos grupos de pesquisa, os autores começaram esses estudos nunca foram confirmados por outros grupos e começaram a pedir os seus próprios dados e lentamente, um após outro, começaram a retirar seus nomes da publicação, até que demorou 10 anos para que o trabalho fosse fosse retracted, fosse tirado digamos, considerado fajuto. E aí o estrago já estava feito, e com isso você tem quer dizer, você consegue publicar bobagem até no Lancet, não precisa colocar na sua rede social, né? E isso é um fruto, digamos, dos tempos modernos. O que nos resta, então, fazer, né? Hoje tem jeito, para deixar um tempo para a gente falar e conversar, se houver algum interesse nessa discussão depois, é que nós não podemos ficar inertes nisso.
Nunca, a ciência hoje, ela vive um momento digamos, incredibilidade, né? Você começa a dizer que a ciência primeiro você usa a ciência como fetiche. Muitos governantes dizem que estão fazendo o método científico, mas não estão. O que faz você dizer que se um restaurante tiver 30% de ocupação, ele é melhor do que aquele que tem 35% de ocupação? Então, se diz que usa um método científico, mas isso de científico não tem nada. Você usa a ciência para justificar motivos, digamos, ações políticas que estão o seu relacionamento com a sociedade, a sua popularidade. E, ao mesmo tempo, você tem pseudociência, trabalhos ruins que são usados como argumentos, inclusive em fóruns agora, na CPI, e divulgando informações e estudos de má qualidade que são publicados. E, para isso, você precisa ter uma comunicação de ciência efetiva, que nem sempre nós, na universidade ou nos centros de pesquisa, desenvolvemos. Não basta publicar na Nature ou na Science, você tem que mostrar, você tem que traduzir isso para a comunidade e fazer com que as pessoas entendam as forças e principalmente as limitações do método científico. E como um trabalho ruim pode fazer um estrago muito grande e ser esgrimido em várias discussões, dando um pretenso aspecto científico, um verniz científico para aquilo que é ciência de má qualidade. Eu não sei como fazer isso, mas eu acredito que a comunicação nossa formal não é adequada. Na China, se começou a ter youtubers, quer dizer, se usa a linguagem de youtubers ou de digital influencers, como eles colocam, para você chegar na mesma linguagem que chega ao jovem hoje na comunidade global. Você tem algumas das pessoas têm milhões de seguidores, e se a gente falar do jeito que nós estamos falando aqui agora, não vai dar, nós não vamos lacrar. Quem lacra é um outro tipo de linguagem, e talvez nós tenhamos que ter, nas universidades e nos centros de pesquisa, as divulgações científicas expressas, tanto nas melhores revistas científicas, como também em white papers para os órgãos de gestão e, principalmente, fazer textos e falas e instrumentos de divulgação, principalmente audiovisuais, que utilizem as mesmas linguagens da propagação da ignorância. E, no caso, então, e esse é um momento onde isso vai ser crucial, porque no mundo da informação, você consegue fazer coisas positivas, como, por exemplo, você não consegue mais pôr fogo num morador de rua, porque uma câmera pode ter visto você. Então, você intrinsecamente ruim não faz com um superego eletrônico que acontece, que consegue descobrir as perversidades que você cometia em privado. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas redes podem propagar doenças, e aqui a gente vai ver, eu quero mostrar uma última slide, como isso é orquestrado, né? Você vai ver que quando você analisa quem produziu essas bobagens, né? Quando você produziu essas bobagens, você vai ver que ela não é errática. Primeiro que ela escapa dos limites do país que produziu, quer dizer, a maior parte de bobagem, mas a gente consegue falar bobagem no Brasil em várias línguas. E, ao mesmo tempo, você vai ver que existe que 50 usuários, 50, produziram 52,3% das publicações falsas. E 6 usuários conseguiram publicar quase metade, né, das publicações falsas. Então, isso significa que existe um esquema de financiamento e de interesses, obviamente inconfessáveis, em contradizer e é crescente esse fenômeno, em contradizer que as vacinas não funcionam, afetando de forma significativa a atenção à saúde. Eu vou parar por aqui e ver se existe, para deixar espaço para que outras pessoas ou vocês tenham algum tipo de interação para a gente poder discutir com mais profundidade esse tema. Muito obrigado. Eu agora vou falar de uma coisa que é diferente, quer dizer, como é que
você trabalha com dados que são raros, não são big data, mas são microdata. Não. Eu vou explicar isso porque eu vou explicar. Eu sou, como atividade profissional, eu sou um patologista. Talvez as pessoas não saibam. Eu sou um patologista, trabalho do ponto de vista profissional com diagnóstico de doenças respiratórias, mas também lá na Faculdade de Medicina da USP funciona o serviço de verificação de óbitos da capital, né? Aonde vêm as autópsias de morte natural que não tenham algum médico que assine o atestado de óbito. Isso que começou muito pequenininho, ele ficou grande e a gente tem, então, hoje um número de quase 15, 16, hoje não, porque pararam as autópsias convencionais da pandemia, pelo risco da contagiosidade, mas a gente tinha uma média de 15 a 16 mil autópsias por ano. Isso permite uma situação única de você identificar doenças através de, principalmente em duas circunstâncias. Primeiro, em órgãos que são difíceis de serem acessados em vida, por exemplo, cérebro, você pode estudar demência, problemas psiquiátricos, que você não vai fazer uma biópsia cerebral para saber se o indivíduo está esquecido ou se ele está com problemas de comportamento. E agora, no caso do Covid-19, a gente começou a fazer autópsias para entender as doenças novas, as doenças que surgem de agentes que a gente não sabe direito exatamente como vão funcionar. Eu posso garantir que depois de termos feito quase 15 meses de autópsia de pacientes Covid-19 no nosso hospital, a gente hoje tem mais dúvidas do que certezas. Então, eu vim aqui só para dizer que existe uma circunstância especial aonde as autópsias médicas ainda são necessárias. Elas que foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência médica desde meados do século XIX até, digamos, os 2/3 do século XX, elas começaram a perder, digamos, a importância, porque os métodos bioquímicos, os métodos moleculares, os novos métodos de imagem substituíram a prática da autópsia convencional. Mas, por exemplo, como é que você vai estudar se uma pessoa que está numa ventilação mecânica, ou então uma criança que está numa situação crítica de saúde, por exemplo, após um transplante de medula óssea, e ela começa a desenvolver problemas pulmonares ou cardíacos, como é que você vai fazer uma biópsia, obter material em vida dessas pessoas dos órgãos-alvo? Como é que você sabe que o antibiótico que você está administrando funciona para aquela situação da pessoa, numa pneumonia associada a ventilador ou num paciente imunossuprimido? Então, como é que você estuda para onde vai a Covid-19, para onde vai o vírus, o SARS-CoV-2, para que órgãos ele atinge, quanto tempo ele permanece e quais são as consequências da sua infecção? Quanto da doença Covid-19 é dependente, como no caso das pessoas mais idosas, da infecção direta do vírus, ou quanto que ela é dependente da resposta inflamatória montada contra o vírus, como acontece nas crianças ou nos pacientes jovens. Para isso, a gente resolveu refazer as autópsias, mas a gente reconhece que o patologista hoje não gosta de fazer muita autópsia. Não é que não gosta, talvez nem saiba, porque a patologia hoje ela ficou muito importante no tratamento, por exemplo, de câncer. O progresso da biologia molecular e os marcadores de prognóstico de tratamento fazem com que os biobancos, os biorepositórios, sejam mais dedicados a câncer e, ao mesmo tempo, você tem que determinar se aquela droga, qual o prognóstico daquele paciente frente a um tratamento. Mas doenças infecciosas, que a gente sonhava um tempo que nós iríamos derrotá-las, por exemplo, eu fui, no tempo que eu estudei medicina, e faz muito tempo atrás, a lama do dilúvio ainda estava meio úmida quando eu completei meu curso. A gente imaginava que os antibióticos, as vacinas,
e o saneamento iam resolver o problema das doenças infecciosas, que elas só resistiriam nos lugares mais remotos, desprovidos de saneamento, ou então sob a ação de agentes de reservatórios e vetores como mosquitos. Bom, a gente aprendeu que isso foi uma falácia. Hoje nós não temos mais antibióticos, ou estão cada vez menos antibióticos pela multiresistência, ou seja, se prevê que daqui a 10 anos não teremos mais antibióticos eficientes. Temos bacilo da tuberculose, várias bactérias e fungos resistentes às drogas que nós colocamos. As vacinas deixaram de não conseguiram erradicar doenças que são... Tem vacinas eficientes. Pólio, sarampo, por exemplo, ainda existem no mundo e você tem vacinas há muitas décadas e a gente não consegue vacinar, ou por problemas culturais, como eu mencionei anteriormente, ou por a falta de infraestrutura de alguns países de aplicar essas vacinas. E os micro-organismos podem surgir dos reservatórios, as epizootias, como a própria Covid-19, ou outros agentes, como os arenavírus, por exemplo, que podem provocar doenças em órgãos nobres, como, por exemplo, cérebros, encefalites. Como é que você vai conseguir fazer diagnóstico dessas doenças no cérebro, por exemplo, em vida? Então, ainda existe um pedaço da medicina que precisa de autópsia para entender a biologia das doenças, seja as antigas, que podem ser revisitadas, ou as novas que ocorrem sem que a gente sem que a gente saiba como que os agentes, o patógeno afeta os tecidos. Mas eu sou obrigado a reconhecer que as autópsias elas estão emolduradas dentro de um contexto muito maior do que o da ciência da saúde. Tem aspectos hoje de direitos fundamentais do ser humano, da ética médica, princípios religiosos, morais, que fazem com que o ato de você usar tecido humano para pesquisa e para criar biorepositórios seja cada vez mais problemático. Nesse sentido, eu queria dizer que eu só vou mostrar uma figura, para ser rápido, porque por causa do adiantado da hora, mas como que a gente faz autópsia hoje em dentro dessa situação da Covid-19, que quando surgiu, a gente, aqui, aliás, todos os hospitais universitários, eles passaram a incorporar uma guerra que era, digamos, lutar contra um inimigo invisível, do qual a gente sabia muito pouco. E olha, eu posso dizer que depois desse tempo, eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito da doença, principalmente em relação às novas variantes e às complicações recorrentes, tardias dessa manifestação. Mas eu vou dizer que a sala de autópsia hoje nossa, ela é mais ou menos com esse jeito. É um corpo envolvido num plástico, para evitar a contagiosidade da equipe, uma equipe altamente paramentada, que sou eu de costas, né? E aqui tem a professora Renata Monteiro, tendo como auxiliar um ultrassom e uma tomografia, e aqui uma pinça uma agulha automatizada, um trocáter que pode retirar fragmentos guiado por imagem, e, consequentemente, a gente consegue fazer uma autópsia de corpo fechado. Não é, talvez, o ideal, mas é possível dentro das circunstâncias, primeiro, de proteção da equipe, segundo, da aceitação das famílias. Então, esse é a gente revisitou, então, a autópsia, a gente modernizou a autópsia dentro do que era possível ser feito, dentro das circunstâncias, porque a gente não tem uma autópsia, uma sala de autópsia com nível de proteção 3 para assegurar a segurança dos operadores, e, ao mesmo tempo, as famílias encaram hoje a autópsia minimamente invasiva da mesma forma que elas encaram, talvez, uma doação de órgão. Elas estão doando conhecimento. Então, a taxa de aceitação é muito maior, e você pode levar, por exemplo, através de um ultrassom,
A sala de autópsia à beira do leito. Você pode fazer autópsias onde não existe sala de autópsia. E, ao mesmo tempo, você cria conhecimento para o tratamento clínico das pessoas e também você pode, digamos, criar biorepositórios ou biobancos de tecidos contendo tanto o órgão normal, quanto inflamado, ou neoplásico, ou infectado, de tal forma que você pode abrir caminho para desenvolvimento de novos fármacos e, eventualmente, de novas terapias. E a gente, por incrível que pareça, está fazendo teleautópsia. Através dos métodos, como você hoje tem ultrassons que têm conexão com a internet, você pode, por exemplo, fazer autópsia orientando um técnico treinado em lugares como, por exemplo, a gente já fez em outros estados, ou seja, você vê a lesão e fala, funcione aqui, funcione lá, e a gente consegue, então, fazer com que a autópsia seja feita fora da sala de autópsia, à beira do leito, e mesmo em outros hospitais. A gente conseguiu montar polos de autópsia hoje no Ceará, na Bahia e no Paraná, onde em lugares que nunca tinham autópsia, para estudar a biologia das doenças locais. E também a gente pode levar uma sala de autópsia, por exemplo, para identificar novas doenças como a gente não sabia. Vamos pegar o exemplo da Zika, do Zika e microcefalia. A identificação do Zika vírus como causador de microcefalia ocorreu numa situação inusitada. O trabalho publicado no New England em 2016, ela tratava de uma senhora que morava na Eslovênia, passou umas férias no Rio Grande do Norte e teve um filho com microcefalia, no ultrassom fetal, mostrou calcificações tanto da placenta quanto do sistema nervoso. Ela induziu o parto e ali você identifica o vírus como agente causal da microcefalia. Então, isso mostra que é possível fazer até vigilância epidemiológica, usando autópsia, indicando, por exemplo, que se você tivesse feito, antes dessa senhora, que já tinha centenas de casos de microcefalia, desse bebê, se você tivesse feito um exame pós-mortem de um órgão nobre, como o encéfalo, identificado a Zika, o Zika vírus, você poderia ter, talvez, tomado medidas protetoras, como a gente fez, por exemplo, com a febre amarela, onde nós autopsiamos tanto seres humanos, né, com métodos minimamente invasivos, e traçamos a rota da chegada da febre amarela no nosso sistema, e, ao mesmo tempo, a gente também trabalhou com autópsias de primatas, os reservatórios, para saber se aquele macaco que morreu de morte natural, ou se ele morreu devido à infecção pelo vírus da febre amarela. Então, eu diria que a gente está atingindo, graças aos métodos de informação e à simplificação dos métodos de coleta de tecido, a uma nova forma onde a gente pode fazer uma vigilância epidemiológica global, treinando novas equipes, para a gente poder fazer pesquisa de agentes infecciosos, surtos do que está causando mortalidade em algumas regiões remotas, levando para campo tecnologia, levando coleta de tecido minimamente invasiva e levando, ou seja, trazendo autópsia para fora de um ambiente hospitalar, do hospital terciário, para situações que acometem o dia a dia. Acho que talvez isso seja, quando eu comecei a fazer patologia e entendendo digamos, a complexidade das doenças nas suas manifestações sistêmicas, eu jamais pensei que a gente poderia enxergar isso. Mas hoje, por incrível que pareça, eu consigo enxergar por dentro dos órgãos de pessoas que estão localizadas literalmente a milhares de quilômetros através de métodos de comunicação direta e promover coleta de tecidos sob orientação, fazendo com que a gente tenha uma possibilidade de promover, digamos, acesso a métodos relativamente sofisticados e desprovidos em regiões remotas, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo. Eu acho, Silvana, que talvez essa seja a essência disso. Eu podia mostrar um monte de slides, mas eu acho que a tecnologia, nesse caso de telemedicina, a autópsia é um aspecto um pouco
ultrapassado, ou antigo, ou então meio gótico até. Mas eu acho que a gente pode utilizar e humanizar a autópsia e tornar, tanto para nós, mais eficiente a coleta do tecido e para as famílias reduzir a enorme carga emocional que a autópsia traz consigo, principalmente no momento tão doloroso quanto a morte de um ente querido. Muito obrigado.